Eu quero perguntar da enquete de hoje, gente. Enquete polêmica que vai falar sobre aposentado, que vai falar também sobre o senhor e a senhora, né? A nossa terceira idade. E o respeito? E os ônibus? O senhor é respeitado no ônibus? Na fila do ônibus? A senhora é respeitada na fila do ônibus? O senhor, quando entra no ônibus, tem um lugar reservado para o senhor, que é lei. É respeitado? Hã? Então, por isso, a enquete de hoje vai indagar para o senhor, para a senhora e para o jovem. Pode soltar, Ana. A enquete desta terça-feira, dia 1º de setembro. A gente já começa falando, né? No dia 1º de setembro, lembrando dos nossos idosos, né? Falando sobre o nosso transporte. Então você vai participar ao vivo conosco, ó. Multa para quem não for idoso e estiver sentado no assento reservado para idosos. Você aprovaria uma lei como essa em Piracicaba? O senhor aprovaria? Olha, o que ligou de idosos aqui dizendo que não foi respeitado, que não é respeitado, que entra no ônibus, né? O ônibus está cheio e a pessoa está sentada ali, finge que está dormindo, ou então coloca, né, o fone de ouvido e fica no celular assim, ó, como se nada tivesse acontecendo. Você aprovaria uma lei como essa? Ah, está sentado aí no assento do idoso? Ótimo. Multa! Vai levar multa. Você aprovaria uma lei como essa? 2534-1234, você participa ao vivo conosco aqui. Tem aqui aberto na nossa enquete. Tem telefone? Eu já atendo já. Nossa enquete também está no nosso Facebook, onde você participa ao vivo também, no nosso Facebook. Olha, abre para nós aqui, por gentileza, Bruno. Em Governador Valadares, Rio de Janeiro, o descumprimento, né, pelas empresas de transporte sujeitará, dá uma olhadinha, eu vou aumentar um pouquinho, né? Aumentar um pouco, está em casa, poder ler comigo. Aqui estamos falando sobre a questão do assento, ó. Reservado. Descumprimento pelas empresas de transporte sujeitará o concessionário, né, infrator a penalidade de advertência, quando na primeira atuação da infração, primeira vez, e ainda multa se houver uma segunda atuação. Os valores da multa serão fixados entre R$1.000 e R$5.000, entre R$1.000 e R$5.000, a depender do porte do empreendimento, as circunstâncias da infração e do número de reincidências. Lá no Governador Valadares, a empresa, gente, ela é multada. Se a empresa descumprir, o usuário, o senhor, a senhora, né, que tem um assento garantido por lei, o senhor for lá e fazer uma reclamação, olha, está aqui, a pessoa estava sentada, não cedeu o lugar para eu sentar, a empresa é multada. Vai de R$1.000 a R$5.000. E eu pergunto para o senhor e para a senhora que está em casa, e se no caso a multa for para quem estiver sentado? O senhor iria aprovar uma lei como essa? 2534-1234, estamos ao vivo aqui no programa Piracicaba agora, coloquei quase na garganta o microfone aqui. Ó. Participa ao vivo conosco, tem telefone. Alô, boa noite. Boa noite, Simão. Olá, Simão, tudo jóia? Tudo jóia. Então, eu queria falar da enquete, mas depois tem outra coisa que eu preciso falar da casa aqui, né? Ótimo, vamos lá. Vamos falar da enquete, então. Você já presenciou, Simão, em alguma vez dentro de um ônibus aí, o desrespeito à cadeira reservada ao idoso? Você já presenciou isso? Quer dizer, uma pessoa que não é idosa, sentada na cadeira do idoso? Já várias vezes. Várias vezes, né? O idoso em pé no transporte público e a cadeira que é reservada por lei para o idoso sendo ocupada por uma pessoa que não é idosa. Você já presenciou isso? Já. Então você aprovaria ou não uma lei como essa, né? Onde daria uma multa para quem desobedecer à lei? O que você acha? Você aprovaria, Simão? Tem que ser feito assim, né? O pessoal é muito folgado, né? Uhum. Só que daí, se for aprovada essa lei, tem que ser identificado... Fiscalização. Tem que dar um jeito do pessoal identificar o assento do idoso, né? Uhum. Porque uma hora tá escrito lá que o assento é reservado no assento da frente. Depois já está assento reservado no assento de trás. Uhum. Então você não sabe qual que é o assento do idoso. Tem que reservar um assento em algum lugar, né? Padronizar, né? Padronizar. Uhum.
Mas você aprovaria, então, multa para quem sentar no assento do idoso e não for idoso? Aprova? Aprovo. Joia, Simão. Você quer falar uma outra coisa também, né? Fique à vontade. É que a Ana, eu conversei com ela sobre a resposta do CDHU, daquele problema da reportagem que a Mônica fez da casa, Sim. das rachaduras na minha casa, Aham. e o rapaz deu a resposta já. Já deu a resposta? Já. Você quer passá-la para nós, Simão? Qual foi a resposta que foi dada aí pelo CDHU? Pois não. Ele falou que a seguradora já tinha dado uma resposta para mim que não aprovou o sinistro porque não oferece perigo para quem está dentro da casa, né? E a seguradora voltou a repetir a mesma resposta. Agora, a construtora deu a resposta de que eu entrei na casa em 2010 e já esgotou o prazo de garantia da casa. Então eu vou ter que fazer os reparos na casa. Você que vai ter que fazer o reparo. Deve ser por causa de uma acomodação da casa, né? Puxa vida, né? Quer dizer, acomoda a casa, a rachadura aparece e isso é tudo normal, então. Não tem problema algum, não vai cair a casa. Mas a rachadura está lá. Olha as imagens aí, a Ana já puxou para nós, ó. Quer dizer, isso daí, a resposta que veio da construtora, isso aí faz parte de uma acomodação da casa, é isso? No quarto dá para ver, quando faz muito sol, dá para ver até o raio do sol atravessando a luz de fora da casa para dentro. E ele falou, a resposta que veio para você, que é acomodação da casa, isso daí? Acomodação. Pelo amor de Deus, hein, gente? Acomodação é uma coisa brasileira, né? É uma coisa brasileira. Eu não vejo uma acomodação dessa, por exemplo, num país de primeiro mundo, né? Agora aqui no Brasil, isso aí, chama-se acomodação, segundo aí a resposta que foi dada. Quem está falando para nós é o Simão, proprietário da casa. E aí a acomodação é assim, né? A casa vai acomodar, aí tem uma rachadura de ponta a ponta caindo tudo, e tudo bem, beleza, é uma acomodação da casa. Esse Brasil, rapaz, isso não é mais uma vergonha, porque ele é um só. Então ele é vergonhoso, né? Como é que pode ser uma acomodação? Simone não deram nem resposta, só deram para mim porque insistiu, o rapaz deixou, eu não lembro o nome dele, mas ele deixou um papel aqui escrito CDHU e o número do telefone. Ô Simão, vamos fazer o seguinte, vamos além, né? Nós temos que ir além, né? Não dá para parar. Não dá para parar numa resposta dessa, né? Haja visto que o brasileiro não desiste nunca, não é verdade? Que seja de fato uma acomodação, que seja de fato aí não causa risco. E eu ficaria com medo de morar numa casa, não tem uma rachadura que dá para ver o sol através dela. Mas segundo aí a CDHU, não tem risco. E a questão estética? E a questão estética de um material, de uma casa que é entregue para o governo? Como é que fica o governo olhando para uma casa dessa, vendo uma rachadura na parede? E aí eu falo assim, isso é acomodação, não tem risco. Mas, nossa, é uma coisa feia, né, gente? Para um governo entregar para a população e depois, aí, de um tempo, a casa aparecer uma rachadura dessa? É passar por vergonha, né? É que nem nossa estrada aqui, né? Como é que chama a estrada? O nosso anel viário, né? É uma vergonha para o Estado isso. Não dá para passar batido. Né? Arruma lá, deixa certinho, a gente mostra aqui e bate palma de pé. Agora, como é que nós vamos deixar quieto? Estou perdendo a voz. Como é que a gente vai deixar quieto, ver uma rachadura como essa e tudo bem? Beleza, fica por aí então. Simão, fica na linha, a gente precisa das respostas, vamos entrar em contato novamente, ver o que a gente pode agilizar aí para os moradores aí do seu bairro, tá bom? Tá bom. Fica na linha, a Maria vai conversar com você, vamos ver se a gente tenta marcar uma nova matéria, vamos questionar de novo a CDHU, questionar de novo a construtora, saber qual que é o tempo para a casa se acomodar. Vai uns 30 anos para se acomodar? E ela se acomodando, ela vai parar onde? Você tem mais rachaduras para se acomodar?
Precisa passar. Se ela está se acomodando, já está com essa rachadura, imagine quando ela terminar de se acomodar. Pois é, Simão, são perguntas que através do e-mail a pessoa que responde, ela tem que tentar imaginar e ser um pouco mais clara. O que é se acomodar? É ceder o terreno? É o terremoto no Chile que reverbera em Piracicaba? É a casa se acomodar e virar de 3 cômodos, vai virar para 18 cômodos? Ela vai esticar? Precisa explicar para nós o que é se acomodar. Não, se acomodou, viu? Ela estava um pouco incômoda, é assim, nos primeiros 10 anos é uma casa incômoda. Ela fica incômoda, ela se acomoda e beleza, as rachaduras que estão ficam. Não dá para ter esse tipo de resposta, gente. Depois não quer que a gente questione, tem que ser as coisas mais claras. Tem que ser mais claras. A comunicação nesse país, ela é falha. Lá do Planalto, lá da cadeira da presidente, até aqui a esquina, a comunicação nesse país ela é falha. As pessoas têm que ser claras. Acomodação, 2 pontos, travessão na linha de baixo. Que nem minha professora da Arci, a dona da Arci da 3ª série. Vai não colocar o travessão para saber se ela não levantava para te dar bronca. 2 pontos, na outra linha, travessão. Acomodar a casa demora 2 anos. O terreno que não é bom, tem que explicar. Como é que o morador fica lá dormindo à noite e fica assim, casinha? Será que você se acomodou agora, casa? Dá para evitar esse tipo de coisa, né? Só saber explicar melhor, comunicar melhor. Tantos profissionais aí de jornalismo em busca de um emprego para poder se comunicar e explicar, não é? Vamos gerar emprego, né? Simão, fica na linha, então, a Maria vai conversar com você. Tá bom? Fica na linha. 2534-1234, estamos ao vivo aqui com o programa Piracicaba Agora. Enquete na tela, eu pergunto para você, você aceitaria uma lei aqui em Piracicaba que daria multa para aquele sujeito que fica sentado no banco, no celular, no banco do idoso, fingindo que está mexendo no celular? Eu estou preocupado aqui. O outro finge que está dormindo. Você aprovaria uma lei como essa? Multa para quem estiver sentado no banco do idoso e não for idoso. 2534-1234, eu pergunto para você sobre a questão lá dos idosos, Já pegou ônibus? Hein, dona Mercedes? A senhora que anda de ônibus pela cidade, a senhora já pegou ônibus? Aí vai no assento que é destinado para a senhora, lei, o que acontece? Tem alguém sentado, tem um jovem sentado ali, e que nem se preocupa se a senhora está de pé carregando sacola ou não. Qual que é a sua opinião? 2534-1234. Você participa ao vivo conosco aqui, A Jaine está participando ao vivo conosco aqui pelo nosso Facebook. Muitas participações. Oi, Mônica. Oi para Mônica. Tem idoso que merece todos os nossos respeitos. Só Mônica, que eu trabalho de domingo, até domingo. Daí no domingo, ali no Mário Dedini, tem baile e o ônibus às vezes enche de idosos, mas o idoso tem que ir no baile também, puxa vida. Qual que é o problema de ir para o baile, o idoso? Hoje, graças a Deus, o idoso está aproveitando melhor a vida, não tem problema nisso, só que ela está brava aqui. A gente está cansada e tem que dar lugar para os idosos, no caso, no domingo, depois do baile. Então, não aguenta e fica de pé no ônibus. Está aí a Jaina reclamando, então. Não precisa aplicar multa, é só eles terem educação e respeito pelos idosos. A Sueli está dizendo isso daqui, mas está difícil, viu, Sueli? Está difícil conseguir o respeito dos idosos. Tem outra resposta, sim. Edileire está dizendo sim. O Roberto, com certeza, ele acha que tem que ter multa para ter respeito.